Olá, meus amigos, minhas amigas, aqueles que estão aqui conosco nessa jornada aqui. Meu agradecimento de estar tomando um certo tempo dos senhores e das senhoras, mas estamos aqui iniciando, né, uma breve análise do edital do TSE, né? Um edital muito esperado, né? Talvez seja um dos grandes concursos a ocorrerem no próximo ano, com possibilidade do edital ainda sair esse ano, né? Então, é uma grande oportunidade. Não sei as pessoas que estão iniciando, se são já concurseiras, se estão querendo iniciar a sua preparação a partir de agora, porém, é uma grande oportunidade aí, né, de ingressar numa carreira maravilhosa e que eu tenho certeza que vai transformar a vida de inúmeras pessoas. Isso eu tenho total convicção. Pois bem, meu nome, para aqueles que não conhecem, é Pablo Alan de Abreu Oliveira. Sou servidor da Justiça Eleitoral desde 2010. Sou chefe de cartório desde 2011 na Zona 179 de Monte Alegre de Minas. Eu pertenço ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e estamos aqui hoje para fazer essa análise do edital, ver os principais pontos e aquilo que a gente pode já ter um norte para poder se preparar para esse concurso, tá? Então vamos prosseguir aqui nessa análise. Então, primeiramente, né, a gente já dá início a essa análise falando de mim. Talvez muitos não me conheçam, eu acredito que a maioria não me conhece, então vamos tratar da minha formação acadêmica e da minha aprovação nos concursos públicos. Então, academicamente falando, eu sou formado, né, como bacharel de Direito pela ESANC, Escola Superior de Marketing e Comunicação. No vestibular que eu prestei, eu passei em primeiro lugar. Fato que, assim, foi muito, me gerou muita alegria que eu ganhei a bolsa de 100%, ou seja, não arquei com nenhum gasto para fazer essa faculdade particular. Então, para mim foi muito bom. Hoje estou terminando minha pós-graduação em Direito Público e Direito Processual Civil. Processual Civil é uma área que eu gosto bastante. E em Direito Público também, porque eu atuo diretamente no ramo do Direito Público. Além disso, também estudei Administração de Empresas. Passei em segundo lugar no vestibular pela Universidade Estadual de Montes Claros, que é uma universidade pública. E posteriormente também passei no vestibular, né, para artes com ênfase em música, que era um hobby, e então acabei ingressando nessa faculdade. Também fui aprovado na Universidade Estadual, não está constando aqui porque eu não cursei, mas eu fui aprovado também na Universidade Estadual de Minas Gerais, na UENG de Frutal, no curso de Direito, tá? Então, essa é a minha formação acadêmica. Tenho alguns cursos na área do direito, na área da educação, né? E também já preparando para um mestrado. Em breve, se Deus quiser, estarei ingressando aí com mestrado. Pois bem, mas o que importa é isso aqui. Fui aprovado em inúmeros concursos. Não consigo mensurar, só fiz uma listagem prévia só para demonstrar qual seria, né, a minha experiência em concurso público, né? O primeiro concurso que eu passei foi para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais.
aquele conhecido como CFO, perdão, um CFO, né, que é um curso de formação, né, de 4 anos. Então, eu fui aprovado em 2000. Também fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Câmara Municipal de Montes Claros, em 2002 para 2003. Não cheguei a ser nomeado. E também aprovado no concurso do Banco do Nordeste, que é uma sociedade de economia mista que atua aqui, talvez, né, muitas pessoas não conheçam, mas ele atua diretamente no Nordeste como um banco de financiamento aos trabalhadores rurais. Então, tudo isso eu fui aprovado. Mas o que importa é isso aqui. Meu primeiro concurso federal pelo qual eu logrei êxito foi o INSS, como é que eu até fiz o recorte aí, que vai ficar gravado na minha história, né? 30 dias estudando para o INSS e passei em 7º lugar, oportunidade na qual fui nomeado para a agência executiva do INSS em Salinas, onde trabalhei durante 2 anos. Posteriormente, trabalhei na agência de Janaúba e depois trabalhei na agência de Bocaiúva durante 2 anos. Então, minha carreira no INSS foi de 5 anos, de 2005 a 2010. Em 2008, fui aprovado no TRF da primeira região. À época, era a subseção judiciária de Montes Claros estava atrelada à primeira região, né, mas com a alteração e a criação do Tribunal Regional da Sexta Região, a subseção ficou vinculada ao TRF da Sexta Região, mas à época eu fui aprovado em 12º lugar, como estou demonstrando aí, e fiquei aguardando a nomeação na época e continuei meus estudos até chegar aqui, aprovado em 2º lugar, no TRE de Minas, né? Também estudando pós-edital. Então foi onde essa daqui é meu último concurso, no qual eu tomei posse em junho de 2010, na Justiça Eleitoral de Frutal, e depois consegui uma remoção para Monte Alegre de Minas, onde eu estou lotado, sou chefe de cartório lá há mais de 11 anos, mas está aí minha aprovação em 2º lugar no TRE de Minas. Então, esse sou eu. É uma breve apresentação, porque, né, como é que alguém vai falar de algo se não conhece, né? Então, a princípio e a priori, eu tenho um certo conhecimento em concurso público, conforme eu já demonstrei. Mas, sem mais delongas, vamos tratar do que o tema proposto, que é o TSE, o edital unificado TSE. O que nós vamos aqui tratar? Vamos tratar da estrutura, o que é vagas, remuneração, vagas previstas e o conteúdo programático. Seguindo. Então, muitos daqueles que às vezes estão aqui não sabem o que é a justiça eleitoral. Então, faz, né, necessária essa ponderação, essa análise, né, do que é a justiça eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão especializado do Poder Judiciário Federal. Nós temos o Poder Judiciário Estadual e nós temos o Poder Judiciário Federal. Então, a Justiça Eleitoral faz parte dessa gama aí. E ela é uma justiça especializada. E aqui fica, né, um adendo, porque nós temos a justiça comum, que ela é dividida entre a justiça estadual e a justiça federal, que tratam ali do Código Civil, né, dos crimes, né, mais tranquilos, né, e tal. Mais tranquilos assim, do Código Penal, óbvio, né? Eles tratam dos crimes do Código Penal. E temos também a justiça especializada, a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral, que faz com que essa estrutura seja mais efetiva.
porque se um juiz federal talvez tivesse que cuidar de uma questão eleitoral, talvez ficasse mais sobrecarregado, porque o volume processual hoje, infelizmente, é muito grande e acaba tornando necessária a estrutura especializada, né? Então, hoje nós temos, né, o TSE, né, a composição, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais, né, que seriam ali a primeira instância, e as juntas eleitorais que atuam efetivamente no processo eleitoral. Então, conforme artigo 118 da Constituição Federal, então nós temos lá essa composição dizendo que a Justiça Eleitoral faz parte do Poder Judiciário Federal. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque aqui nós vamos entender um fato. Que o quê? Os tribunais regionais, por fazerem parte da Justiça Eleitoral, eles têm competência privativa, e aí quando fala privativa, nós vamos entender, talvez muitas pessoas não entendam, mas a competência privativa é só dele, daquele tribunal, de organizar a sua estrutura administrativa, ou seja, secretarias, né, toda a composição administrativa daquele tribunal e prover seus cargos. Então, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais tem 10 cargos vagos, ele pode fazer um concurso público para prover aqueles 10 cargos. É competência privativa deles. Eles têm essa autonomia administrativa, né? Então, a conclusão lógica que seguimos é que eles têm essa competência de realizar por si mesmo, né, por si mesmo, o provimento de tais cargos, né? Por isso que a gente adentra nessa questão do edital unificado. Então, já que cada tribunal tem uma competência privativa, por que que teríamos um edital unificado do TSE? Então, o TSE, né, acredito eu, por economicidade, pelo princípio da economicidade, sabendo que possui cargos vagos e precisa prover tais cargos, propôs aos demais tribunais aderirem a um edital único, no qual seriam ofertados, além das vagas do TSE, as vagas daqueles tribunais que aderirem a esse certame. Isso gera economia processual, economia também financeira, porque basta a contratação de um só examinador, né? Então, uma prova no dia único, sendo que as pessoas poderiam escolher quais tribunais poderiam concorrer às vagas, né? Então, esse é o tal do edital unificado. Porém, nós chegamos aqui a resolução 23.724 de 2023, que é a resolução do TSE, que tratou especificamente sobre esse tema. E aqui ficou bem claro o que é o conceito. Então, para a gente poder entender alguma coisa, a gente precisa efetivamente entender qual que é o conceito. Então, vamos, né, a ipsis literis, que consta na resolução. Entende-se por concurso unificado certame coordenado pelo TSE. Então, aqui nós temos uma informação importante. Quem coordena tal certame é o TSE, com a participação dos TRRs, os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, regido por um edital único. Então, um edital, um dia de prova, um período de inscrição. Então, esse edital vai reger isso tudo. No qual constará o quantitativo de vagas e ou cadastro de reservas do TSE, que seria o órgão principal, e dos TRS que aderirem. E aqui tem informação importante. Os tribunais têm que, de forma, através de um termo de adesão, aderirem a esse certame.
Então, também não significa que um tribunal pode, mesmo não tendo vagas, ele pode aderir ao tal certame para cadastro reserva, que às vezes tem vacância, né? Um servidor pode ser aprovado em outro concurso e gerar uma vaga, então esses tribunais podem fazer tal adesão. Aí no parágrafo 2º fala: a participação dos TREs no concurso público unificado ocorrerá mediante termo de adesão. Então nós temos uma condição a ser assinado pelo titular da presidência, não o presidente quem assina, e que tem que contar quantidade de cargos a serem providos, ou seja, cada tribunal tem um controle de seus cargos vagos. E caso não haja cargo vago, ele pode aderir da mesma forma para um cadastro, futuro cadastro reserva, né? Caso no período de limite, né, do edital, né, que é de 2 anos prorrogável por mais 2 anos, prover seus cargos. Além disso, fazer as redistribuições entre as vagas, né, fazer uma, e também uma remoção. Então, por exemplo, nós temos 45 vagas, então, primeiro, nós fazemos a movimentação interna dentro do tribunal, e dentre aquelas vagas remanescentes, aí são essas vagas serão ofertadas ao concurso público. Então as pessoas já vão, né, não vai haver problema para aquele servidor público, no meu caso, vamos supor que tem uma vaga para Montes Claros. Então essa vaga primeiro é oferecida para mim, e se eu não quiser e nenhum outro servidor quiser, aí ela é ofertada para o novo aprovado. Né? Então faça essa movimentação e posteriormente as vagas remanescentes são ofertadas àqueles que proverem os cargos. Outra peculiaridade interessante é que nessa resolução do TSE ficou claro a questão das cotas destinadas às partes minoritárias, quais sejam 10% para os candidatos portadores de deficiência, né? 20% para aqueles que se declararem negros e 3% para aqueles que se declaram indígenas. Lembrando que no próprio edital existem as condições para se comprovar isso. Eu não vou adentrar, mas em breve análise aqui já se verifica que 1/3 das vagas serão ofertadas por cotas. Então, ficarão 2/3 para as vagas comuns a todos aqueles que não preenchem esses requisitos, né? Então, já está consta no edital, eu provavelmente já vai vir no edital essas condições. Um outro fato interessante é o critério de desempate aí, maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral. Então, aqui é o seguinte: então, se você foi convocado para trabalhar, prestar serviços para a Justiça Eleitoral, em caso de empate, você vai estar à frente, foi o que aconteceu comigo. Só para deixar claro, né? Assim, a gente demonstra efetivamente. Eu fiquei empatado com 5 pessoas em segundo lugar. E fiquei em segundo lugar porque eu tinha prestado serviço como mesário à Justiça Eleitoral, que me ajudou bastante na escolha da minha cidade. Então, isso também vai constar no edital. Aqui nós temos uma tabela com um quantitativo de vagas previstas. Isso aqui é uma previsão. Essa informação advém de uma consulta ocorrida em março junto aos tribunais. E podemos notar que alguns tribunais vão ofertar poucas vagas, mas, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, tem uma previsão de ofertar 253 vagas, que é um quantitativo enorme. O tribunal para qual eu trabalho, o TRE de Minas, vai ofertar provavelmente 87 vagas. Isso nós estamos tratando de março de 2023. Esse quantitativo pode ser muito maior. Por isso que eu repito que talvez esse seja o concurso de maior magnitude dos últimos tempos, porque a quantidade de vagas ofertadas é muito grande.
o que faz, né, faz aumentar as chances, né, de alguém lograr êxito e ser aprovado. Muita vaga, muita gente chamada, né? É uma questão, né, clara, fica bem claro. Em relação, então, se você viu o número de vagas, se você quis, né, achou interessante, agora vamos aos benefícios. Nós temos que mostrar os benefícios. Dentre eles, além da estabilidade, além, né, daquelas vantagens do serviço público, tem a remuneração que é bem interessante para esses cargos, no caso, de técnico judiciário 8.529, já fiz uma previsão para 2024, que acredito que quando finalize o certame, com final 12.807, que a gente vai progredindo na carreira, né? Eu já cheguei no topo da carreira já. E para analista judiciário, 13.994,78, com final de carreira 20.013. Vejamos que é um salário muito bom. Muito bom. Então, é uma grande oportunidade aí, né, para vocês ingressarem no serviço público. Além da remuneração, temos o auxílio pré-escola, que é por dependente, por filho menor de 6 anos, no valor de 921,84, e um auxílio alimentação de 1.203,76. Então, se você tem um filho, você tem um aumento de R$ 2.000 sua remuneração, fora adicionais de especialização, adicionais de qualificação que podem ser inseridos nessa remuneração. Então, sua remuneração pode subir de forma bem interessante durante a sua carreira junto à Justiça Eleitoral. Em relação aos requisitos, né, temos uma novidade, que o técnico judiciário hoje exige-se o ensino superior em qualquer área, desde que seja reconhecido pelo MEC. Isso é uma forma de valorizar a carreira e demonstra quão técnico hoje é essa carreira, que exige um conhecimento e um aprofundamento muito maior do que antigamente. Então, hoje há essa exigência. Então, se você não tem curso superior, você não pode concorrer ao certame. E a carreira de analista judiciário, área judiciária, que exige-se o curso em bacharel de Direito. O que, né, já também há uma exigência no próprio conteúdo programático mais efetiva, porque o analista judiciário atua efetivamente na análise processual, o que faz com que a exigência seja bem maior. Também temos outros cargos para analista, como médico, dentista, contador, né, que vai exigir também o curso superior na área específica. Lembrando que tem que ser reconhecido pelo MEC, né, que é uma informação importantíssima para os requisitos. Por fim, vamos tratar, pelo que trata o próprio edital, do que são matérias comuns para todos os cargos. Ou seja, qualquer cargo que você for tentar, você vai ter que dominar isso aqui. O que é? Português, primeiro, né? Gramática e interpretação de texto. Né? Nós atuamos diretamente com a produção textual. Não tem jeito. Então, se você não sabe escrever, se você não sabe interpretar, você não está apto a ingressar na Justiça Eleitoral. Além disso, noções de informática. Nossa justiça especializada é uma das mais informatizadas do Brasil, quiçá do mundo. Nós temos uma segurança cibernética enorme e hoje, com a digitalização dos processos administrativos e judiciais, há sim uma exigência de um conhecimento mínimo de informática, porque senão você não vai conseguir efetivamente trabalhar. Além disso, normas aplicáveis aos servidores públicos federais. O que é isso? É a Lei 8.112.
Então, quais são os seus direitos, quais são suas vantagens, quais são seus deveres, né? O que acontece se você cometer, você pode ser demitido, em processo administrativo disciplinar, lá trata sobre tudo. Então, tem que dominar também. E o regimento interno do respectivo tribunal. O Código Eleitoral trata sobre isso. O Código Eleitoral, ele é um código mais antigo e ele teve o que a gente chama no constitucionalismo do fenômeno da recepção. Então ele foi recebido, né, como status de lei complementar, então ele tem esse poder de normatizar, e lá no Código Eleitoral fala que os tribunais têm competência privativa para elaborar seus regimentos internos. Então cada um tem essa competência privativa. Então o regimento interno de Minas é diferente de São Paulo, que é diferente do TSE, que é diferente. Então você vai ter que conhecer o regimento interno do seu tribunal, qual você vai escolher. Simples. Não são iguais, tem alguma certa variação e vai depender isso vai da autonomia de cada tribunal, né? Então cada tribunal tem sua autonomia e eles, né, regem suas normas de acordo com aquilo que é melhor para si mesmo, tá? Então, em suma, bem de forma breve, essa é a análise, né, do edital que nós estamos aí na iminência de sair. Então, para que fique claro, né, eu, né, pertencente a Kratos, concursos públicos, estamos aqui apresentando uma oportunidade para que essas pessoas que tenham interesse em ingressar nessa carreira possam ter um acompanhamento individualizado. Isso é bem diferente. Hoje temos ofertas de cursos, né, muitos cursos muito bons, né, mas ele não leva em consideração a sua condição pessoal. Ele não sabe o que você precisa, qual que é a sua condição, se você está começando, se você está já em final. Então a Kratos ele vai oferecer para você um acompanhamento individualizado, semanal, né, para que você possa aumentar as suas chances. Eu, como já narrei, eu fui aprovado em alguns concursos pós-edital. E eu tenho uma certa experiência. Não estou aqui vendendo milagre, não estou ofertando nenhuma coisa mirabolante. O que eu sei é da minha experiência e sei que tem alguns atalhos que podem ser percorridos rumo à aprovação. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, eu já sugiro que vocês nos sigam no Instagram, no perfil que está aqui, no Kratos Concursos. Ou deixe também um comentário aqui no vídeo, aqui no YouTube, que nós entraremos em contato com você para que possamos auxiliá-los nessa jornada rumo à aprovação, porque eu já, por experiência própria, eu digo para todos vocês, a experiência de assinar um livro de posse é espetacular. Então, eu quero proporcionar isso para mais pessoas. E eu sei que é possível, né? Então, por fim, não se esqueça, né, de inscrever no nosso canal, deixar o like. E é isso, né? Dê-nos um feedback nos comentários, se gostou, não gostou, virão outros vídeos. E espero reencontrá-los em breve, ou como mentorandos, ou como os alunos aqui no YouTube também. Pretendo fazer alguns outros vídeos auxiliando vocês, tá? Se inscreva no canal, nos procure. Espero que, né, eu tenha, de maneira bem breve, elucidado todos os pontos aí desse edital, e podem contar comigo, sejam alunos ou não, no que precisar para que possamos, né, chegar ao resultado final, que é a posse. Forte abraço, né, que todos possam estar firmes aí e contem comigo no que for necessário. Forte abraço.